Olá, aqui é a professora Débora e nós iremos continuar o conteúdo sobre as orações subordinadas. Dessa vez nós iremos ver os grupos das orações subordinadas adjetivas e adverbiais. Bem, começando pelas orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função de adjetivo. No caso, adjetivo é uma classe de palavras que determinam a qualidade, uma característica de algo ou de alguém, certo? Então, nesse caso, a oração, ela vai receber, a oração subordinada adjetiva, ela vai atribuir uma característica da oração principal, certo? Daquilo que foi dito na oração principal. Esse grupo é dividido em dois tipos. A oração subordinada adjetiva explicativa destaca um detalhe do termo antecedente. Exemplo. Então, a explicativa ela vai explicar, certo? Então, o próprio nome já diz. Ela vai explicar algo que aconteceu, né? Que foi dito anteriormente. Ela pode aparecer ou não, pode ser retirada, certo? Que a frase principal não vai perder o seu sentido. Exemplo, a África, que é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Gente, nesse caso aqui, que é um continente do hemisfério sul, no hemisfério sul, é uma explicação sobre a África, que a África é um continente. Certo? Que pode ser que a pessoa não saiba que a África é um continente que esteja no hemisfério sul. Então, é uma informação complementar sobre a África. Se eu tirasse e falasse só a África tem um alto índice de pobreza, tudo bem. A frase continua, no caso, a oração principal continuaria tendo seu sentido. Então, a oração subordinada adjetiva e explicativa é como se fosse um complemento, certo? Uma explicação sobre algo que foi dito. Bem, próximo. A oração subordinada adjetiva restritiva. Nesse caso aqui, restringe a significação de seu antecedente. No caso, a restritiva, ela delimita, especifica algo que está sendo tratado. Exemplo, as pessoas que são alegres vivem melhor, certo? Gente, no caso aqui acabei sublinhando todo, mas não. A oração subordinada adjetiva restritiva é só que são alegres, tá? Nesse caso aí, está restringindo. Quais são as pessoas que vivem melhor? As pessoas que são alegres, certo? Então, a restritiva restringe e a delimita, especifica, e a explicativa explica. É uma informação complementar. Vamos para as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de advérbio, certo? E são classificadas em... Aí vamos ver agora os tipos. Oração subordinada adverbial causal. No caso, essa oração ela vai exprimir a causa da oração principal ter acontecido, certo? Exemplo, já que está nevando, ficamos em casa. Qual é a causa para as pessoas ficarem em casa? Nessa situação aí, é a neve, né? Já que está nevando, certo? Ok? Então, já que está nevando, é uma oração subordinada adverbial causal. Lembrando, gente, que você pode consultar aquele quadro, certo? Ou pesquisar na internet as conjunções, tá? Que são os elos entre uma ligação e outra, que faz, nesse caso das adverbiais, faz com que facilita a identificação das orações subordinadas adverbiais. Nesse caso aqui, a conjunção é já que quando ela aparece, exprime uma causa. Próxima.
Oração subordinada adverbial comparativa estabelece uma comparação entre a oração principal e a oração subordinada, como o próprio nome já diz, compara, certo? Exemplo, Maria era mais estudiosa que sua irmã. No caso aqui apareceu a conjunção mais que. Então, que sua irmã é uma oração subordinada adverbial comparativa, porque a irmã está sendo comparada com Maria. Certo? Bem simples. Próxima. Oração subordinada adverbial concessiva. Indica a permissão, a concessão entre as orações. Nesse caso aqui, o exemplo. Alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Nesse caso, a concessiva ela vai ser meio que um obstáculo, só que mesmo assim a oração principal vai acontecer. Certo? Nesse exemplo, alguns se retiraram da reunião, apesar de terem terminado a exposição. Apesar de não terem terminado a exposição, é um obstáculo para que as pessoas fiquem na reunião e não se retirem até terminar. Só que mesmo com esse obstáculo, as pessoas saíram, né? Alguns se retiraram da reunião. Então, logo, apesar de não terem terminado a exposição, é uma oração subordinada adverbial concessiva. E a conjunção aí é apesar de. Oração subordinada adverbial condicional. Exprime condição. Certo? Então, é a condição para a oração principal acontecer. Exemplo, você fará uma boa prova, desde que se esforce. Qual é a condição para ele fazer a boa prova? Desde que se esforce. Certo? Então, desde que se esforce é uma oração subordinada adverbial condicional. E a conjunção, desde que. Oração subordinada adverbial conformativa. Exprime uma concordância, ou seja, uma afirmação, uma confirmação daquilo que foi dito anteriormente na oração principal. Exemplo, realizamos o nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. A oração conforme as especificações da biblioteca é uma oração subordinada adverbial conformativa, porque está afirmando que eles realizaram o projeto de acordo conforme as especificações que foram exigidas. E a conjunção aí que conformativa conforme, certo? Próxima, oração subordinada adverbial consecutiva, exprime a consequência referente à oração principal. Então, a consecutiva ela vai exprimir mesmo a consequência. A primeira aconteceu, então, como consequência, a oração subordinada acontece, certo? Exemplo, gritei tanto. Qual é a consequência da pessoa gritar? Que ficou sem voz, né? Que fiquei sem voz. Gritei tanto que fiquei sem voz. Que fiquei sem voz é uma oração subordinada adverbial consecutiva, pois é a consequência daquilo que foi dito na oração principal, o fato de ter gritado, certo? Então, gente, aqui nessa primeira parte, percebam que são 6 orações subordinadas adverbiais começadas com C: causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa e consecutiva, para que fique melhor assimilar. Então, 6 tipos de orações subordinadas adverbiais começam com a letra C. E os outros 3 tipos começam com a letra F, final, T, temporal e P, proporcional, certo? Para poder facilitar a compreensão. Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial final exprime uma finalidade. Mas o que é essa finalidade? É a mesma coisa que o objetivo, certo? Então, a oração subordinada adverbial final é o objetivo da principal ter acontecido ou ter que acontecer. Exemplo, todos trabalham para que possam vencer. Quando começa aqui, todos trabalham. Se as pessoas estão trabalhando, tem um propósito, tem um objetivo, ou seja, uma finalidade. Qual é a finalidade? Para que possam vencer, certo? Vencer na vida.
tá certo? Então, essa daí é uma oração subordinada adverbial final. Próxima, oração subordinada adverbial temporal, indica circunstância de tempo. Bem simples, certo? Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Qual é o tempo que a pessoa fica feliz sempre? Sempre que vai, né, visitar a mãe dela, certo? Então, que vou visitar minha mãe é uma oração subordinada adverbial temporal. Indica o tempo que a outra oração aconteceu ou vai acontecer, certo? Por último, oração subordinada adverbial proporcional. Exprime uma proporção entre as orações principal e subordinada. No caso, elas irão acontecer ao mesmo tempo. À medida que acontece uma coisa, a outra também vai acontecer, certo? Aí, já adiantando, né? A conjunção. À medida que o tempo passa, a chuva aumenta. No caso, à medida que o tempo passa, ou seja, o tempo está passando, a chuva está aumentando, ou seja, as duas ações estão acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, à medida que o tempo passa, é uma oração subordinada adverbial proporcional, certo? Então, para facilitar a identificação das orações, nesse caso aqui, você precisa primeiro achar a conjunção, certo? Aí você vai pesquisar, se não tiver mais o livro, pesquisar sobre as orações subordinadas. Mas se tiver o livro, pode olhar o quadrinho que vai ter lá todas as conjunções. Mas também pode pesquisar, certo? Para poder recordar quais são as conjunções de cada grupo de orações subordinadas adverbiais, certo? Então, por hoje é isso, né? Então, até a próxima. Obrigada. Qualquer dúvida, pesquisem mais sobre esse assunto, tá? Porque é um assunto que vocês já viram, é só mesmo para recordar. E façam o exercício que nas próximas aulas a gente faz a correção.